Boa noite a todos, vamos falar sobre guarda. Bom, um dos assuntos mais importantes quando se trata de Estatuto da Criança e do Adolescente. Então hoje nós vamos, numa primeira parte, falar sobre a parte doutrinária de guarda e num segundo momento nós vamos tirar algumas dúvidas sobre a petição de guarda, tá bom? Vamos começar com o conceito de guarda. O que é guarda? É uma forma de colocação em família substituta. Nós já vimos que as três formas de colocação em família substituta são guarda, não é isso? Tutela e adoção, sendo que a adoção se divide em adoção nacional e adoção internacional. Ela é destinada a solucionar uma situação de fato. Quando eu digo aqui que ela é destinada a solucionar uma situação de fato, eu estou me referindo àquelas pessoas que têm sobre sua guarda de fato crianças ou adolescentes que não estão com a guarda regularizada. Quando eu falo em adolescente não regularizado, eu falo até da tua secretária, que tem 17, 16 anos, que veio do interior, que presta serviço doméstico e que você tem na sua casa numa relação de emprego. Essa secretária, ela tem que ser regularizada através de uma guarda. E essa guarda aqui é uma criação brasileira, né? Essa guarda de direito veio para solucionar o problema da guarda de fato. Eu tinha muitas situações no direito brasileiro em que crianças simplesmente eram doadas para uma determinada pessoa e essa pessoa então ficava com a guarda dessa criança e essa criança então ela não tinha sua guarda regularizada. Quando eu falo em regularização da guarda, eu falo justamente na situação em que eu tenho que levar aquela criança para regularizar dentro do Instituto da Guarda. Então, por isso que o Instituto da Guarda de nosso direito é autônomo. Então, preste atenção que pode cair uma questão na prova de vocês sobre isso. A guarda, ela não é dependente, ela é autônoma. Ela pode existir sem a tutela e sem a adoção, ou seja, ela independe da tutela ou da adoção. Eu posso ter só uma ação de guarda. Uma avó, por exemplo, que cria o seu neto, ela vai o resto da vida ter a guarda daquela criança, porque ela não pode pedir adoção, então a guarda é independente. Eu posso ter um tio que cria aquelas crianças e que vai pedir a tutela. A tutela é uma coisa que é independente, autônoma da guarda. Toda a questão de regularização, de posse de fato, de crianças ou adolescentes é feita através da guarda. E a guarda é autônoma em relação à tutela, em relação à adoção. A criança ou adolescente pode ficar sob guarda até os 18 anos. E é outra questãozinha que pode vir de forma matreira na tua prova, né? É o seguinte, não se esqueçam que a exceção legal ela foi feita para a adoção. Então eu posso ter uma pessoa que fica em adoção até 21 anos, mas a guarda não, a guarda é até os 18 anos. Passou dos 18 anos, eu não posso mais falar em guarda, pelo menos não a nível de Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a adoção, nós vimos que as duas exceções em que o Estatuto permite que se possa ultrapassar aquele período é a guarda e a internação, em que eu posso ter uma internação em que o cumprimento da medida socioeducativa vá até os 21 anos e posso ter adoção até os 21. A guarda não, a guarda até os 18 anos. Exercício dos pais, né? Deve ser exercida pelos pais por força do poder familiar. Então, prioritariamente, essa posse de fato sobre a criança ou adolescente tem que ser exercida pelo pai. Os artigos 384.2 do Código Civil e aí do novo Código Civil assegura aos pais quanto à pessoa dos filhos menores, e aí menores de 18 anos,
o poder, dever de tê-los sob sua companhia e guarda. Então, poder, dever. Poder, porque ele pode, através da guarda, retirar o filho de quem quer que justamente os detenha, e dever, porque o dever de guarda impõe o dever de cuidado material, cuidado intelectual e cuidado moral. Se ele não dá alimentação adequada para o filho, ele incide abandono material, é um crime. Se ele não matricula aquela criança que ele tem sobre a guarda na escola, ele vai praticar o abandono intelectual. E se ele coloca aquela criança em locais mal afamados, eu vou ter aí o abandono moral. Então são 3 crimes que ele pode cometer, uma vez que a guarda é um poder-dever, demonstrando ser este instituto, salvo motivos excepcionais, outorgado aos pais, né, de pleno direito. Então, o primeiro que tem a guarda é o pai e a mãe, tá? O artigo 22 do ECA reitera esse entendimento ao definir que os pais incumbem os deveres, dentre outros, de sustentar, guardar e educar os filhos menores. Sustentar o dever de dar alimentação e, portanto, se ele não der, abandono material. Guardar, aqui não está no sentido amplo, tá? Proteger, e até está no sentido de proteção e educação contra os maus hábitos, os maus costumes, as práticas antiéticas desonestas e imorais. E aqui o educar, se o filho está em idade escolar, ele deve educar o filho sob pena de incidir no que nós já conhecemos, o abandono intelectual. Guarda por terceiros. Então, no primeiro momento, professor Franklin, a guarda deve ficar na pessoa do pai ou da mãe. Sim, no primeiro momento eu tenho que ter a guarda em nome do pai, em nome da mãe. Caso não seja possível, eu vou colocar essa guarda de fato em poder de um terceiro. Então, esse terceiro, no entanto, a autoridade judiciária pode atribuir a guarda a terceiro. Quem é esse terceiro? É uma moça que foi na maternidade, que viu aquela senhora tendo aquela criança, aquela senhora não tinha condições e entregou para aquela moça. É a avó, que a mãe, sendo uma mulher solteira e precisando trabalhar, deixa muitas das vezes o próprio neto com a avó, e a avó acaba ficando com a guarda daquela criança. E aí eu posso citar parentes, eu posso citar pessoas da família estendida que cuidam daquela criança. Essa guarda será atribuída a terceiro se ele tiver, claro, a guarda de fato, podendo esse terceiro ser parente ou não do menor, sem cogitar daquela derivada do poder familiar. Claro, eu não estou falando da guarda do poder familiar, que é a guarda que é exercida pelo pai. Caso ela não seja exercida pelo pai, o guardião que tem a guarda de fato, ele tem o mesmo poder, dever de guarda, sustento, educação e cuidado das suas crianças e adolescentes que estão sob sua guarda. Existindo um desmembramento deste poder e dever dos pais, pode ser deferida também a alguma instituição que poderá opor-se a terceiros, inclusive aos pais. Quando é que a guarda é deferida para uma instituição? E quando é que essa instituição se opõe ao poder dos pais? Normalmente a guarda ela é instituída em favor de um abrigo, por exemplo, quando esse pai e essa mãe que tinham a guarda natural não souberam exercer bem essa guarda. Então é o caso do pai e da mãe que coloca o filho em situação de risco, é o caso do pai e da mãe que pratica maus tratos contra a criança, é o caso do pai e da mãe que abandona materialmente a criança, intelectualmente a criança, moralmente a criança, e aí eu vou retirar aquela guarda daquele pai e vou colocar num abrigo. A partir do momento que ele está num abrigo, o abrigo pode se opor ao direito do pai e da mãe de exercer aquela guarda. Então,
poderá opor-se a terceiro, inclusive os próprios pais. O juiz pode, cautelarmente, dentro de um processo de adoção ou tutela, deferir a guarda. Aqui, esta guarda que eu estou falando, num processo de tutela, em que nós vimos, por exemplo, o caso do Afonso, em que a irmã se suicidou, ficaram os 2 filhos pequenos, e ele então pediu a tutela. Na tutela, ele pode fazer um pedido liminar de guarda. O que é uma liminar de guarda? É o direito dele, enquanto não for julgado o mérito da tutela, de ficar com aquelas crianças, com a posse de fato daquelas crianças, até que seja julgado. Mesma coisa na adoção. Tu estás adotando uma criança e tu não vais esperar até o mérito do processo de adoção, pode durar 2 anos, 3 anos, para que tu tenhas a guarda de fato. Até porque existem situações, como nós conhecemos, eu como promotor da infância que fui, né, e pretendo voltar a ser, se Deus assim o permitir, de mães que realmente não têm condições de criar aquela criança, entregam na mão de outras pessoas, e essas pessoas estão com a guarda de fato. E eu preciso então, com uma liminar, na ação de adoção, regularizar aquela guarda de fato. Então, guarda é tanto o mérito na ação de guarda, quanto a liminar numa ação de tutela, numa ação de adoção. Portanto, a guarda pode ser incidental ou autônoma. A guarda incidental é o pedido liminar na ação de adoção e na ação de tutela. A guarda autônoma é a ação própria de guarda. Quando eu entro com a ação autônoma de guarda, ela é independente da ação de tutela e da adoção. Na ação de tutela e de adoção, eu posso ter um pedido incidental liminar de guarda. A guarda é sempre, então, precária, podendo sempre ser revogada, né, por um juiz, enquanto o juiz não decidir os direitos. A guarda permanece com os guardiões. Quando eu digo precária, eu quero dizer que não é pelo fato de tu teres recebido uma guarda que tu não vais te preocupar em exercer aqueles direitos, deveres com aquela criança de forma responsável. Aliás, eu queria deixar bem claro que quando um juiz da infância, numa situação de risco, defere uma guarda em favor de um homem, uma mulher ou de um casal, essa pessoa vai assinar um termo de responsabilidade, onde ele vai se comprometer a cuidar daquela criança e desempenhar todos os deveres relacionados à guarda, tá? Então, enquanto o juiz não decidir, os direitos da guarda permanecem nas mãos de quem a detém. Quer dizer, professor Franklin, que a decisão que concede uma guarda para uma pessoa, ela faz coisa julgada formal? Sim, ela faz coisa julgada formal, porque a força dela está naquele processo de guarda. Ela não faz coisa julgada material. Que é a coisa julgada material? A força do processo, a decisão daquele processo, ela funciona naquele processo e em qualquer outro. Nenhum outro pode mudar aquela decisão. Na guarda, não. A decisão pode ser mudada a qualquer momento, desde que o prove que o guardião ele não está exercendo bem os poderes e deveres da guarda. Qual o papel, então, do guardião, né, na guarda? No Estatuto da Criança, através da guarda, se confere ao titular, denominado guardião, o encargo de suprir as insuficiências materiais. Se eu receber aquela criança para criar aquela criança, eu tenho que dar uma boa alimentação para aquela criança. Eu tenho muitos casos de crianças que foram entregues a outras pessoas dadas, como se fosse se a gente não dá assim um cachorrinho, né? Quando a cadela tem os cachorros, você não dá os cachorros. Mesma coisa. No interior existem pessoas muito pobres que acabam dando os seus filhos. Primeiro dever do guardião
é assegurar para que aquela criança tenha o provimento das suas necessidades materiais. Depois, as necessidades morais. Uma educação, como eu disse, ética. Uma educação fundada na moral, nos bons costumes. Uma educação que não faça a corrupção daquele menor, né? E também de cunho educacional. Colocar a criança na escola. Quando for adolescente, colocá-la para que ela tenha uma qualificação profissional, atribuindo-lhe legitimamente para, em juízo, defender esta contra terceiros, inclusive contra os pais. E aí um detalhe muito interessante, né? A partir do momento que aquele casal recebeu aquela guarda, e aquela guarda está regularizada judicialmente, muitas das vezes a mãe biológica, o pai biológico, vê a criança, e eu como promotor da infância que fui muito tempo, via muito isso. Eles davam a criança raquítica. A criança estava numa situação de penúria mesmo. Doente, com piolho, sarna, e doa a criança para aquela pessoa que tem melhores condições financeiras. No interior, normalmente é um funcionário público, né? E esse funcionário público, com a sua esposa, trata bem daquela criança. Quando a mãe vê aquela criança bem cuidada, ela quer a criança de volta. Só que olha o que nós estamos aprendendo aqui, juntos. E essa pessoa que tem a guarda pode defender esta guarda contra terceiros, inclusive os pais. Ela vai dizer assim: não, espere lá, eu tenho a guarda de fato, eu regularizei a minha guarda. Não é, agora a senhora está querendo a sua criança de volta? Você pode até me dizer assim: bom, professor Franklin, mas ele é pai, a mãe é mãe biológica. Mas veja bem, hoje prevalece o entendimento, mais do que o pai biológico ou mãe biológica, pai e mãe é aquele que efetivamente criam aquela criança. Não é só colocar no mundo, é criar, cuidar, tá? Processo para a concessão da guarda. Vamos então dar uma olhadinha nesse processo. Primeiro, a guarda vem regularizada no artigo 165 do ECA, não exigindo muitas formalidades, seguindo o princípio do direito do menor de proceder sem excessivo rigor processual. Aqui vale, gente, um princípio muito interessante que vocês podem anotar, que poderá ser pergunta de prova. O princípio da instrumentalidade das formas. O princípio da instrumentalidade das formas é um princípio que rege as nulidades, que diz o seguinte: o ato processual é válido mesmo quando ele é praticado de outra forma, desde que atinja a sua finalidade. Quando eu digo que o processo de guarda, ele não guarda, para usar uma palavra, um rigor excessivo, é que numa petição de guarda, o que tu tens que juntar? Tu vais comprovar que tu tens a guarda daquela criança. Então tu pode pegar uma declaração de 2 vizinhos, por exemplo. Tu vai juntar a tua certidão de nascimento ou de casamento, se fores casado com a tua mulher, e é interessante que o casal pleiteie a guarda junto. Tu vais juntar o teu comprovante de renda, para tu comprovares que aquela criança tem condições de ser sustentada por ti. Se tu tiveres colocado aquela criança na escola, convém juntar um comprovante que ela está matriculada. Se tu estás com um gasto X, tu vais colocar os gastos que tu tens com aquela criança. Tu vais colocar, se já tiver um estudo social que é feito normalmente já pelo conselho tutelar, também mostrando que tu estás cuidando bem daquela criança, e o juiz vai analisar com aqueles documentos se aquela criança tem ou não tem condições de permanecer na tua guarda. É muito importante que você arrole testemunhas de que você está com aquela guarda daquela criança. E não é só arrolar testemunha. Arrola aí o Antônio da Silva Jardim. Mas ele mora onde, esse Antônio?
Então esse que é o problema da petição inicial. Você vai fazer uma prova prática da OAB. Você vai fazer uma prova prática de concurso para juiz, para promotor, e lá vai te pedir para fazer uma petição inicial. Se tu colocas uma testemunha e não coloca a qualificação, brasileiro, casado, funcionário público, residente domiciliado na rua tal, pelo menos isso, não tem como o oficial de justiça localizar aquela testemunha. Então ela não guarda nenhum rigor excessivo, mas em linhas gerais você deve respeitar os requisitos da petição inicial. Inclusive pedindo produção de provas, inclusive colocando o valor da causa, no mínimo um salário mínimo, né? Deve-se qualificar o requerente, aí eu vou colocar o requerente, fulano de tal, brasileiro, casado, funcionário público, carteira de identidade, CPF, se possível, hoje em dia, número de celular, e-mail. Tem um projeto para fazer as intimações futuras por e-mail. E aí, seu eventual cônjuge, se eu tenho uma mulher e ela também está pedindo a guarda comigo, eu vou colocá-la. Professor, a guarda só é deferida para casais? Não. A guarda é deferida para um homem ou para uma mulher. Professor, existe a possibilidade da guarda ser deferida para um casal homoafetivo? Existe. Não há problema nenhum, tá? Assim como existe a possibilidade da adoção pelo casal homoafetivo, tá? Se conhecidos, o menor, né, o nome, a qualificação do menor, normalmente você vai juntar a certidão de nascimento, tá? E aí, menor de 18 anos, seus pais. Um detalhe interessante. Temos duas situações aí. Professor Franklin, se o pai e a mãe concordam com a guarda, eu vou arrolar o pai e a mãe como testemunha. Vai facilitar ainda mais se a mãe e o pai comparecerem em juízo, disserem, olha, nós concordamos com a guarda. Pronto. O grau de parentesco, se vocês tiverem algum parentesco, às vezes é um tio que está tendo a guarda do próprio sobrinho, e se houver entre o requerente e a criança ou adolescente. Às vezes não há, às vezes é uma pessoa estranha que não tem nenhum grau de parentesco. O cartório, onde foi escrito o nascimento, declarar os bens, normalmente, eu como promotor da infância, sempre peguei crianças pobres. Pobre, 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 de marré, marré, marré. Mas eu posso ter uma guarda de uma criança aqui em Belém que ela tenha bens. E se ela tiver bens que foram deixados pelos pais biológicos, eu vou ter que arrolar esses bens, porque aí o juiz pode, mesmo não sendo exigência na guarda, deferir aquela especificação da hipoteca legal. Lembram que eu falei? A especificação da hipoteca legal é aquele instrumento que o juiz da infância tem para onerar, colocar ônus real no bem, nos bens imóveis daquelas crianças, para que o guardião não possa dilapidar os bens. E, claro, os direitos e rendimentos relativos à criança e adolescente, se por acaso tiver alguma pensão em nome daquela criança. Se os pais forem conhecidos, deverão anuir mediante termo nos autos, e normalmente o próprio Conselho Tutelar pega, o senhor concorda com a guarda, então o senhor assine aqui, né? Em audiência, presente o representante do Ministério Público, a intervenção do MP é obrigatória sob pena de nulidade absoluta, e a autoridade judiciária, não esquecendo de ouvir sempre o menor em condição de exprimir sua vontade. Professor, quem é esse menor em condição de exprimir a sua vontade? A partir de quantos anos eu tenho que ouvir o menor? A partir de 12 anos, muito bem, tá? Bom que vocês responderam, senão o pessoal fica pensando que a gravação é ao vivo e não tem ninguém na sala, vocês estão todos calados, estáticos aqui. Bom, sempre ouvi o menor na condição. Guarda é uma espécie de colocação em família substituta, como eu falei, existem 3, guarda, tutela, adoção. A adoção se divide em nacional e internacional.
conforme observadas em análise do artigo 33, ela pode ser provisória e permanente. A guarda provisória é aquela guarda deferida liminarmente e com caráter precário. A guarda definitiva é a decisão de mérito no processo de guarda. Atenção, mesmo a decisão de mérito no processo de guarda faz coisa julgada formal. Se o guardião não exercer bem os seus direitos em relação e deveres em relação àquela criança ou adolescente, ele pode ser destituído da guarda. A primeira está descrita no parágrafo 1º do artigo 33 e atribui à guarda o objetivo de regularizar a posse de fato, podendo ser deferida liminarmente. Então, a guarda provisória está no parágrafo 1º do artigo 33. Eu tenho uma criança que foi colocada na mão daquele casal, aquele casal entra com a ação de guarda e o juiz defere liminarmente para que aquele casal possa cuidar daquela criança. Ou incidentalmente, né, nos processos de tutela e adoção. Então, eu tenho tanto a liminar de guarda na própria guarda, quanto eu tenho a liminar de guarda na tutela, quanto eu tenho a liminar de guarda na adoção. E tenho a guarda permanente, que se funda no parágrafo 2º do artigo 33. Essa guarda permanente, ela é concedida, então eu tive uma ação de guarda, eu tive a oitiva dos requerentes, eu tive a oitiva da criança ou do adolescente, se ele já tiver 12 anos, eu tive a oitiva das testemunhas, eu tive um parecer do Ministério Público, se a mãe e o pai biológico estiverem de acordo, eu tive o depoimento deles, o parecer do Ministério Público e a sentença do juiz, que vai me dar uma guarda permanente. Até aquele momento da sentença eu tinha uma guarda provisória. Política pública. Quando a gente fala em política pública, o artigo 34 diz que existe o compromisso do poder público em estimular aqueles que acolhem os menores abandonados ou órfãos. Não há dúvida nenhuma que é uma coisa muito importante nós não deixarmos as nossas crianças e adolescentes abandonados. Aquela pessoa que tem aquele sentimento, aquela iniciativa de acolher uma criança abandonada, ela deve ter, e existe uma política pública do Poder Judiciário, do Estado, em facilitar com que aquela pessoa possa regularizar aquela situação. Então, menores abandonados ou órfãos, por meio da ação de guarda, concedendo-lhes assistência jurídica. Quando eu falo em assistência jurídica, é o direito que todas as pessoas que são pobres no sentido da lei têm de reivindicar um defensor público. Claro, vocês vão me dizer, mas professor Franklin, em muitos lugares eu tenho um serviço da defensoria precária. Pra vocês terem uma ideia, lá em Coraci, nós tínhamos o 129, que era um telefone que a pessoa ligava e marcava uma audiência com o defensor. Só que esse 129 não funcionava, que eram poucos defensores para atender uma demanda de um distrito como o de Coraci, que é um distrito grande. Então o Ministério Público se preocupava com isso. Via que as ações de guarda que eram intentadas pela Defensoria, com todo respeito, demoravam muito mais e ficavam muito mais tempo para serem julgadas. Com isso, nós da promotoria decidimos ingressar com a ação de guarda. Mas, professor Franklin, o Ministério Público tem legitimidade para entrar com a ação de guarda? Tem. O Ministério Público tem legitimidade para entrar com uma ação de tutela? Tem. O Ministério Público tem legitimidade para entrar com uma ação de adoção? Tem. Desde que, sendo promotor da infância,
ele constate que é uma situação de risco. Lembrem-se, para não errar na prova, de que quando há situação de risco, a competência da infância e juventude. E quando a situação não é de risco, a competência é da vara de família, tá? Então eu vou ajuizar essa ação na vara da infância e juventude. Então eu tenho incentivos fiscais e subsídios. A maioria das ações na área de guarda, elas não pagam